Gente, um privilégio poder estar participando dessa edição online da revisão. Apesar dessa mudança toda, da transferência de abril para agora, da mudança de formato, Deus continua tendo o mesmo propósito. Nós não sabíamos tudo que iria acontecer esse ano, ele não foi pego de surpresa e, obviamente, aquilo que ele planejou e intencionou fazer será liberado sobre a sua vida. Fico muito feliz pelo privilégio de poder participar. Tenho um carinho enorme pela vida do pastor Danilo, a Mônica, toda a liderança, por essa casa, que é uma igreja frutífera, exemplar. E eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Quando digo de Deus, obviamente, por ser fundamentada na palavra de Deus, mas também acredito que ela tem uma conotação profética, que ela é parte de algum desenho daquilo que Deus quer fazer daqui para frente. Eu sei que estamos vivendo tempos difíceis, tempos diferentes, mas nenhuma vez sequer na história a igreja deixou de emergir com força diante de momentos de dificuldade. E um novo cenário se abrirá. A igreja terá novas perspectivas, né? Não é questão apenas de sobreviver nesse momento. Há alguma transição além da nossa capacidade de mensurar acontecendo em níveis que nós nem imaginamos. E eu tenho certeza que um tempo novo e novas coisas, né, serão liberadas sobre a igreja. Nós vamos viver não apenas experiências maiores, mas conquistas maiores. No entanto, esse mesmo Deus que quer nos levar a esse lugar, esse mesmo Deus que quer trazer inspiração ao nosso coração para perseguir esse alvo, né, essa meta, ele também quer trazer alinhamento. Eu gosto do tema desse evento, revisão, não apenas porque nos leva a mexer num modelo com o qual trabalhamos, mas principalmente em princípios da palavra de Deus que são inegociáveis. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje é baseada, né, numa porção do Evangelho de Lucas. Eu quero ler Lucas capítulo 9, eu vou ler os versículos 49 e 50. O texto diz assim: João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos certo homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: não proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Nesses dois versículos, nós vemos um comentário de João trazendo e revelando sua própria percepção. E depois nós temos uma resposta de Jesus, que na verdade nos mostra um equívoco da parte de João. Vamos começar falando, né, a respeito da afirmação de João. Nós vimos um certo homem que expulsava demônios em seu nome. Né? Em outras palavras, ele estava fazendo do mesmo jeito que o Senhor nos mandou fazer. Eles não disseram ele estava tentando expulsar demônios, diz ele está tendo resultado. Ele não apenas replica o modelo, mas ele está tendo o mesmo resultado. No entanto, eles disseram: nós o proibimos de fazer isso, porque não segue conosco, porque não caminha junto, porque não é do grupo, porque não é da patota. E a réplica de Jesus é: não o proíbam. Não só Jesus mostra que o ato de proibi-lo foi errado, mas Jesus também contra-argumenta, mostrando que a visão que os levou a proibir esse homem também estava equivocada. Jesus diz que quem não é contra vocês é a favor de vocês. Em outras palavras, quem não é inimigo é aliado. E aqui Jesus nos dá uma outra perspectiva do que é caminhar junto. Acredito que esse é um assunto que nós precisamos entender. O que de fato seria essa ideia de seguir conosco? João está focado muito mais no caminhar junto, no andar junto, físico, presencial, geográfico. Jesus está mostrando que o entendimento dele deveria ser aplicado de uma outra forma. Jesus está mostrando que andar juntos, é importante reconhecer que a Bíblia diz lá em Amós 3,3, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Jesus está mostrando que o acordo, não apenas nos princípios, mas na visão, no propósito, na forma de execução, tem muito mais peso na definição de andar juntos do que apenas o elemento de proximidade. E acredito que se nós queremos de fato seguir aquilo que Deus tem, quando falamos de um horizonte de grandes conquistas, de avanço, né, da igreja, se nós queremos entrar nesse lugar, nos preparar para esse novo tempo e para essas novas conquistas, nós precisamos ter certeza de que estamos nos movendo no trilho correto. Então, é importante que a gente questione: andar junto é algo que se define pela proximidade física e geográfica, ou é crer e trabalhar do mesmo modo, ainda que às vezes distante?
Estou dizendo isso por dois motivos, além dos princípios bíblicos que queremos trazer muitos anos atrás. Eu me lembro de um sonho onde o Senhor falou comigo de uma maneira muito forte, contundente, né, durante a noite, enquanto, né, dormia, aquela voz entrou nos meus sonhos e ela trazia uma advertência. Por várias vezes era repetida essa frase: aliança frágil. Aliança frágil. E eu lembro quando me acordei no impacto daquelas palavras que eu ouvia, e já ao longo dos anos estou familiarizado quando essa voz fala comigo dessa forma, eu sabia que era o Senhor. A primeira coisa que eu me lembrei foi daquela visão ou sonho de Nabucodonosor a respeito, né, de uma estátua composta de metais diferentes, mas que a Bíblia diz os pés eram em parte de ferro, em parte de barro, em especial os dedos. Ele fala que os 10 dedos representavam 10 reis. E o texto diz que eles misturar-se-iam pelo casamento. Mas assim como o ferro não tem liga com o barro, a aliança deles seria frágil. Não haveria uma liga forte. E naquele momento eu entendia Deus dizendo que nós não apenas deveríamos trazer uma visão, um trilho de trabalho, né, um modelo de execução para a igreja, mas nós deveríamos trazer aquela liderança para um nível de alinhamento e de compromisso muito maior do que aquele que até então nós estávamos vivendo. Então, antes de entrar nessa discussão do que é de fato andar junto, eu quero começar primeiro construindo algo importante no desenvolvimento dessa visão, que é o entendimento do que é unidade. Unidade é mais do que estar perto, unidade é mais do que fazer as mesmas coisas, ela envolve um alinhamento de coração, um alinhamento de visão, um alinhamento de propósitos. E nós precisamos entender o peso e o impacto que isso vai ter no reino espiritual. Não diz respeito apenas a ter uma forma de trabalhar mais agradável. Em Gênesis, no capítulo 11, no versículo 6, quando o próprio Deus desce para constatar o que é que estava acontecendo em Babel, depois de dar uma checada, uma fiscalizada de perto, comentário tecido pelo próprio Senhor. O texto sagrado diz assim, em Gênesis 11, 6, e o Senhor disse, eis que o povo é um e tem todos a mesma língua. Isso é apenas o começo. Não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Pense bem. Havia uma ordem de Deus para que eles se espalhassem por toda a terra, multiplicassem e enchessem a terra. Isso significava ter que espalhar-se. Mas depois do dilúvio, eles decidem se concentrar num lugar só. Eles estão, obviamente, se rebelando contra o propósito de Deus. Mas Deus olha para esse povo que está se rebelando ao seu propósito e diz que porque eles eram um só e falavam uma só língua, não haveria mais limites para o que eles intentariam fazer. E para que eles não seguissem sem limites contrários ao propósito de Deus, o próprio Deus confunde a linguagem. Agora pense comigo, se quando nos tornamos um e falamos a mesma língua, não há limites, mesmo estando contrário ao plano e ao propósito de Deus, o que não é ser um e falar a mesma língua dentro do plano e do propósito de Deus. Essas verdades poderiam estar sendo ditas a nosso respeito. O povo é um, fala uma só língua, isso é só o começo, não haverá limites para aquilo que eles intentarem fazer. Unidade não diz respeito apenas a uma questão de ordem, né, dentro de uma igreja local, na forma de trabalhar, para que a fluidez do serviço seja legal. Nós precisamos entender como um princípio espiritual. E é lógico que para entender unidade, muitas vezes a gente precisa definir o que não é. Unidade não é uniformidade. Algumas igrejas confundem isso. Vejo que alguns treinamentos de líderes parecem assim, uma série de montagem onde todo mundo vai sair igual no final. A forma de falar, o tom de voz, de gesticular, a maneira que ora, não é disso que nós estamos falando. Eu particularmente acredito que existe unidade dentro de uma certa diversidade. A própria ideia abordada pelo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 12, você pega, por exemplo, lá do versículo 14 até o 20, e ele começa a trabalhar a ideia de que o corpo é um só, no entanto, nós somos membros distintos do mesmo corpo. Agora, esses membros distintos são apenas não somente distintos na aparência, mas nas suas funções. Agora, o que é unidade? Não é uniformidade, né? Todos são o mesmo membro com a mesma função, mas é algo maior que une todos eles para que um propósito específico seja cumprido. Se a gente pensar dessa forma, nós podemos, e eu diria até devemos, respeitar as diferenças.
Talvez quando a gente fale a respeito de unidade, não ser uniformidade, um texto que possa ser levado em questão é aquele de Provérbios 11, 14, quando a Bíblia diz: na multidão de conselheiros há sabedoria. Por que que você precisa de mais conselheiros? Não é porque todos eles falariam a mesma coisa. A sabedoria está justamente no fato de que eles vão trazer contribuições distintas, percepções distintas, e talvez essa seja uma das razões pelas quais o governo da igreja é plural. O livro do Apocalipse nos fala de um anjo, um mensageiro, e creio que num presbitério sempre haverá uma voz maior, alguém responsável por todos os demais. No entanto, você nunca vai ver a palavra presbítero no singular, a não ser para tratar das qualidades. Quando a Bíblia vai falar de bispo ou presbítero no singular, é para falar das suas qualidades. Não, será sempre no plural, presbíteros, né, presbitério. Nós percebemos que Jesus não apenas enviava de 2 em 2, mas equipes como os 12 que o Senhor levanta desde o início. Eles tinham a capacidade de cada um, nessa multiforme graça de Deus, cada um com dons diferentes, unções específicas, trazer uma contribuição para o todo. Agora, o que nós não podemos confundir é se unidade, ela não significa uniformidade. Se há uma diversidade, nós precisamos entender que é uma diversidade onde cada um traz a sua diferença para trabalhar junto com os demais em um único propósito. A questão é quando começamos a achar que pode haver diversidade na forma de pensar, na maneira de falar, na visão a se estabelecer. E é isso que muitas vezes rouba de nós a força. A unidade, ela tem um poder extraordinário no reino espiritual. Nós vemos em Atos, no capítulo 1, no versículo 14, a experiência que precede o dia de Pentecostes, o derramar do Espírito. A Bíblia diz que os discípulos estavam unânimes em oração. Onde há unanimidade, há uma liberação espiritual. E a Bíblia diz, né, o que está escrito lá em Atos 2, que o Espírito Santo vem sobre eles de uma forma extraordinária. Agora, os mesmos discípulos cheios do Espírito Santo, em Atos 2, são novamente cheios em Atos, no capítulo 4. Aliás, a experiência foi tão intensa que o versículo 31 diz que tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Você consegue imaginar isso? Não apenas uma pessoa tremendo debaixo do poder de Deus, mas um prédio, um auditório inteiro, sendo chacoalhado por uma manifestação sobrenatural. E quando você lê os versículos anteriores, você vai perceber que esse povo não só estava orando, à semelhança de Atos 1, mas a Bíblia diz que eles levantaram a voz unânimes a Deus. Onde há unanimidade, como o próprio Deus disse, é só o começo, não haverá mais limites. Quando olhamos no Velho Testamento, percebemos flashes da mesma verdade sendo projetados muito tempo antes. Quando Salomão consagra o seu templo ao Senhor e a Shekinah, nuvem da glória de Deus, se manifesta ali, ela vem no momento onde a Bíblia diz que os sacerdotes levantaram a sua voz em uníssono. Há um poder extraordinário na unidade. E se nós queremos alcançar aquilo que só será possível com ela, então precisamos não apenas entender o que é unidade, mas tentar viver e praticar unidade de acordo com o modelo de Deus. No entanto, quando falamos de não ser uniformidade, nós precisamos entender aquilo que nos une e quais os níveis de diferença que podemos ter. A nação de Israel no Velho Testamento, por exemplo, como povo de Deus, era uma só nação, mas composta de 12 tribos. Cada tribo, por sua vez, era subdividida nos clãs, nas famílias, né? E você olha, dentro das famílias, havia governo específico para cada casa. Numa casa, talvez poderia haver regras diferentes da outra casa. No entanto, havia algo que os governava como nação, desde os princípios da palavra de Deus, como muitas vezes alguns direcionamentos proféticos que Deus gerava e conduzia através da liderança aquele povo a marchar exatamente dentro daquilo. Podemos dizer que com a igreja não é diferente. Enquanto a palavra de Deus fala de uma única igreja, formando todo o corpo de Cristo em toda a terra, ela também tem a capacidade de fazer a distinção de igrejas locais. Em Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, nós vemos cartas que são dirigidas às 7 igrejas da Ásia. E o Senhor trata aspectos diferentes com cada uma delas. E com isso Ele está mostrando, eu não apenas enxergo qual é a necessidade de vocês, eu não apenas posso ter propósitos diferentes para igrejas locais distintas, mas Deus está dizendo que Ele trata também com cada uma delas de forma separada. E nós precisamos entender que dentro dessa igreja mística, que é a composição de todo o corpo de Cristo, nós temos famílias compostas por igrejas locais. Famílias que têm um governo que também é local.
Daqui a pouco eu vou chegar no porquê do governo e qual o papel que ele tem dentro da unidade, mas nós precisamos entender que há uma certa segmentação, não apenas geográfica, onde cada um se reúne, mas de governo em questões que talvez possam ter uma aplicação num nível personalizado. Do que eu estou falando? Quando eu era criança, muitas vezes, quando meus pais estabeleciam determinadas regras, e a gente obviamente não gostava, porque quando gostava nunca havia questionamento, às vezes a gente tentava argumentar, né, que era diferente em outras casas. Uma frase que eu, né, e os meus irmãos costumávamos usar é: mas todo mundo está fazendo isso, por que eu não posso fazer? E a frase que a gente já sabia, mesmo antes de falar que eu veria de volta, era nosso pai dizendo: mas você não é todo mundo. Né? E muitas vezes o posicionamento era muito firme: não importa se todo mundo está fazendo, você não é todo mundo, essa casa tem regras e você tem que se ajustar a isso. Por que eu estou lembrando desse episódio? Porque acredito que nós estamos vivendo um tempo como igreja que está na hora dos líderes começar a olhar para alguns em dias de globalização, onde a turma acompanha o que acontece em cada igreja, seja via rede social, seja através dos cultos. Alguns começam a querer trazer regras da casa dos outros para dentro da sua própria. E de vez em quando, eu como líder sou abordado por gente: mas pastor, todo mundo está fazendo isso. E de vez em quando eu tenho que olhar e dizer: mas você não é todo mundo. Por quê? Porque dentro de cada igreja há um ambiente. O livro de Hebreus diz que nossos pais nos corrigiam conforme melhor lhes parecia. Nem tudo que um pai estabelece numa casa é o que outro pai tinha que estabelecer em outra casa. Eu estabeleci regras para os meus filhos que não necessariamente eram as regras que aconteciam nas famílias da igreja que eu pastoreio, porque aquilo eram regras para a minha casa, não eram regras para todas as outras casas. Cada pai precisa entender, dentro dos princípios que são ordenanças claras de Deus, o que fazer. Em alguns assuntos onde Deus não fala com clareza, nós precisamos, com sensatez, buscando a liderança do Espírito Santo, entender o que deve ser implementado quando falamos a respeito de governo. Então, por exemplo, meus filhos, nenhum deles poderiam namorar antes dos 18 anos. Nunca exigi isso de ninguém que não fosse meus filhos, nem da minha liderança. Mas um dia alguém veio me questionar onde é que está na Bíblia que tem que ter idade, né, para o filho namorar. Eu olhei para essa pessoa e falei: está na Bíblia que o filho tem que obedecer aos pais. Se fosse para obedecer só a Deus e o prazo que ele falou, não precisava obedecer aos pais. Agora, quando Deus falou para obedecer aos seus pais, está dizendo: seu pai pode falar algo que eu não te falei. E ele não apenas pode falar, como você precisa acatar isso. Então, nós precisamos entender essa visão de unidade. Daqui a pouco vou entrar no assunto de que isso não é espontâneo, não é automático, né? Mas se nós não fizermos a construção correta de entender o poder que ela tem, nós não vamos lutar por ela. Se também não fizermos a definição correta, já vi gente, em nome da unidade, atropelar um nível de diversidade que nunca deveria ter sido desrespeitado. Mas também tenho visto gente que, em nome de advogar a diversidade, começam a remover limites que vão comprometer a unidade. Então, deixe-me dar um exemplo específico. Há um episódio em Atos capítulo 15, onde Paulo e Barnabé têm uma forte discussão a respeito, né, de João Marcos. Eles, na primeira viagem missionária, levaram Marcos. Logo no início da viagem missionária, Marcos simplesmente desistiu, voltou atrás. Né? Crisóstomo, um dos pais da igreja, chega a satirizar dizendo: ele estava sentindo falta da sua mãe. E ele desiste da viagem. Lá na frente, quando eles estão falando de uma retomada do projeto e visitar as igrejas que foram estabelecidas, Barnabé quer levar Marcos junto. E Paulo se posiciona e diz: não vai. Eu sei que Barnabé na Bíblia é uma inspiração para mim e para todos nós quando falamos de investimento. Pega Paulo, leva para os apóstolos, é alguém que depois leva Paulo para Antioquia, sempre dando oportunidade, espaço e investimento. Isso muitas vezes tem feito a gente, num quadro como esse de Atos 15, pintar o Barnabé como o único certo e o Paulo como alguém totalmente errado. O Paulo intransigente, o Paulo não acredita nas pessoas, já vi muitos pregadores falarem isso. O interessante é que você não vai ver o Barnabé aparecer na história bíblica e você vai ver Paulo depois dizendo: me traz Marcos, que ele é muito útil. Eu não vejo um Paulo que desistiu de Marcos, agora eu vejo um Paulo que tinha regras, foi moleque, foi menino, não levou a sério um projeto, não significa que está descartado para sempre, mas enquanto não demonstra de uma certa hombridade e responsabilidade, também nós não vamos conceder determinados privilégios ou responsabilidades, porque não sabemos se ele vai honrar. Agora a pergunta é, naquela discussão de Paulo com Barnabé, que se torna tão intensa a ponto deles se separarem, a pergunta a ser feita é: a igreja ficou do lado de quem? Porque Barnabé pega o Marcos, que Paulo não quer,
e ele vai para um lugar que não tem nada a ver com o projeto missionário. Quem é enviado pela igreja é Paulo e Silas. São abençoados para cumprir aquele propósito. Eu não consigo olhar para um Paulo como se estivesse tão errado assim e a igreja dizendo, nós estamos apoiando você. Por que eu estou mexendo nesse assunto? De vez em quando eu vejo líderes que querem questionar, liderados, que querem questionar seus líderes em questões que elas estão num nível personalizado. Eu estava numa determinada igreja e um dia um dos pastores de uma equipe falou para mim, cara, nosso pastor exige que a gente levante cedo todo dia para orar. Eu falei, você devia erguer a mão para o céu. Na maioria das igrejas os pastores não oram, ainda bem que tem um líder que tem pulso firme, mas onde está na Bíblia que tem que exigir o horário que a gente levanta orar? Eu falei, meu querido, está na Bíblia que vocês têm que orar. Provavelmente, se não houvesse exigência, vocês não estariam orando mesmo. Se ele estabelecer uma regra, a regra tem que ser obedecida. Líderes podem decidir no nível personalizado. Falei, ele está agindo contra algum princípio da palavra de Deus? O camarada falou, não. Falei, então simplesmente se alinhe, se ajuste, erga a mão para o céu, que você tem um líder comprometido com Deus, que quer ver o céu na terra, que quer ver as manifestações dos sobrenaturais. Mas muitas vezes as pessoas estão questionando áreas que nós precisamos ser claros. A Bíblia não dá instrução sobre tudo, não diz como deveria ser o dia a dia de cada igreja, numa época como a nossa. No entanto, homens de Deus, que têm sido levantados por Deus, e diz Romanos capítulo 13, que toda autoridade procede de Deus. Então, seja a gente falar de autoridade no lar, seja a gente falar dos governantes de uma nação, ou de falar de governo na igreja. Nós precisamos entender que a autoridade é um ministro de Deus. Ela representa Deus. E a Bíblia diz que quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. É lógico que a Bíblia vai ensinar as autoridades a terem um modelo de liderança servidor, o coração correto, a não cometerem abusos. E se cometerem, vão responder a Deus. Então não quero parecer que isso aqui justifica qualquer atitude. No entanto, nós temos muitas vezes indo contra princípios da palavra de Deus, numa verdadeira afronta a esses princípios, sem perceber o quanto isso está nos roubando e nos privando. Então eu volto a perguntar, o que é andar junto? Tem gente que está junto, sem necessariamente andar junto no sentido geográfico. O pastor de uma das nossas igrejas está no interior da Bahia. Eu acredito somar todo o tempo que nós gastamos juntos, nos últimos 15 a 17 anos talvez, né? Acho que já está passando dos 17, o tempo caminhamos juntos. Talvez a gente não tenha passado mais do que 2 ou 3 meses juntos, somando todas as idas e vindas de cada um de nós do tempo que estamos juntos. Mas poucos pastores do nosso ministério, à frente das nossas igrejas, estão tão alinhados com a minha visão, seja doutrinária ou para a igreja, como ele. Porque mesmo à distância, né, eu acho que não tem uma mensagem minha que ele não tenha ouvido umas 4, 5 vezes. Não tem assunto que de repente, sem saber como trazer aplicações, que ele não aproveite para entrar em contato e dizer como eu faço isso e por quê. E mesmo distante geograficamente, nós temos caminhado muito alinhados no propósito. A gente pode citar aqui 2 Coríntios 12, verso 18, onde Paulo diz, eu pedi a Tito que fosse até aí e mandei com ele outro irmão. Então, se ele enviou Tito sem poder ir, eles não estão juntos geograficamente falando. Paulo pergunta, será que Tito explorou vocês? Não é verdade que temos andado no mesmo espírito? Ele diz, não seguimos nas mesmas pegadas. Paulo está dizendo, Tito não precisa estar perto de mim, sob a supervisão dos meus olhos, para refletir um modelo, para demonstrar um coração alinhado. Não apenas com regras de trabalho, ele está falando do mesmo espírito, as mesmas pegadas. Isso significa o quê? Que a gente pode estar juntos sem necessariamente estar geograficamente próximo. Podemos andar juntos sem necessariamente reproduzir esse nível de proximidade. No entanto, a gente reconhece que tem gente que anda junto sem necessariamente estar junto. Um exemplo disso é quando citamos, né, o próprio Judas. Estava no time de Jesus. Naquela perspectiva de João, Judas andava junto. No entanto, o coração vai se demonstrando cada vez mais desalinhado. E não estou falando só do momento que ele decide trair Jesus por dinheiro. Antes disso, João capítulo 12, verso 6 diz que Judas era ladrão, metia a mão na bolsa. Né? O coração estava desalinhado muito tempo antes de ter chegado no ponto em que chegou. Aliás, alguém diz com muita propriedade, o homem de Deus não cai, ele vai caindo. Porque muitas vezes há um processo de queda que está sendo ignorado e ele está em desenvolvimento. Então, Judas, na percepção de João, quando diz, nós proibimos o cara porque não está junto, esse era o que andava junto. Agora a pergunta é, estava andando junto mesmo? O coração estava desalinhado dos princípios, dos valores e, obviamente, ele estava junto sem andar junto. Atos capítulo 15, verso 24.
um posicionamento que a liderança da igreja tem em Jerusalém, no chamado Concílio de Jerusalém, né? Os apóstolos Paulo e Barnabé têm uma discussão enorme em Antioquia com os judeus que vieram de Jerusalém tentando judaizar os gentios convertidos. Eles diziam, se vocês não forem circuncidados de acordo com a lei de Moisés, vocês não podem ser salvos. Paulo, que entendia, né, com muita clareza o evangelho da graça, resiste eles, confronta eles, e a Bíblia diz que ele leva o caso para ser discutido por todos os apóstolos e pelos presbíteros de Jerusalém. Resultado final dessa reunião, eles fazem a seguinte declaração, Atos 15, 24. Visto sabermos que alguns que saíram do nosso meio, sem nenhuma autorização, preste atenção nessa frase, sem nenhuma autorização, perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente de vocês. Eles estão dizendo, a razão de enviar a carta é porque alguns saíram do nosso meio, são da mesma igreja, andam junto, mas eles não nos representam. Eles estão movidos por si mesmos. Nós não ensinamos o que eles estão pregando, nós não os enviamos para fazer a confusão que eles estão fazendo, e se existiu algum tipo de proatividade, ela é no mínimo muito desalinhada e rebelde. Então tem pessoas que elas estão juntos, mas não necessariamente nos representam. Eu tenho visto muita gente que acaba sendo considerado uma espécie de herói por causa da sua proatividade, mas está trabalhando o contrário. E tenho visto gente que nem sempre chama atenção, porque não demonstra tão perto geograficamente, mas tem um coração alinhado. É lógico que existe aquele extremo, que acho que não precisa nem de uma avaliação profunda, que é de gente que nem quer estar junto. Em 3 de João, capítulo único, os versículos 9 e 10, o apóstolo João fala de um tal de Diótrefes, que eu tomei a liberdade de apelidar de Idiótrefes. Ele tem um comportamento terrível. Olha o que João diz dele. Versos 9 e 10, 3 João. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Você consegue imaginar isso? Alguém que diz, na minha igreja o apóstolo João não prega. Você consegue imaginar o que seria receber João? O que seria ter uma conversa com esse camarada que diz, se todos os milagres que Jesus operou fossem descritos, nem no mundo inteiro caberiam os livros. Ele poder contar para nós algumas coisas a mais além do que sabemos. Eu brinco que eu queria uma conversa com João, nem que fosse para saber os podres de Pedro. Agora, você imagina o que é ter João na igreja? Dá um seminário sobre Apocalipse, sobre escatologia. Agora, esse Diótrefes diz, aqui João não pisa, aqui os discípulos de João não entram, por um coração desalinhado. Ele queria brilhar, ele não queria dar esse espaço. Agora, esse é o tipo de coisa descarada que a gente não precisa discutir. Mas muitas vezes tem gente no nosso meio, andando junto como Judas, no entanto o coração não está alinhado. Tem gente que está no mesmo grupo, mas não nos representa naquilo que faz. E é importante a gente entender que quando Jesus enviou os discípulos, ele determinou a mensagem que iria pregar. Ele determinou a quem eles iriam. Ele disse, vocês não param em aldeias de samaritanos, nem com gentios. Vão procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque quem envia não dá liberdade para fazer o que quer. Traz orientações claras e específicas a respeito do que fazer. E muitas vezes eu tenho dificuldade de entender alguém que alega ser parte do grupo, mas começa a querer ter a sua própria visão. Mas eu não acho que casa de paz seja a melhor estratégia. Meu querido, deixa eu falar com toda honestidade diante de Deus no temor do Senhor. Você não tem que achar nada. Você não foi levantado para ser o governo. Você precisa entender que há pessoas buscando a Deus, que vão responder diante de Deus se estão fazendo ou não aquilo que Ele quer. E é importante que a gente consiga entender o que é uma cadeia de comando, assunto claro e definido na Bíblia. Mas também não é só fazer por fazer, dizendo que tem que engolir. Nós precisamos entender a importância de alinhar o coração. E alinhar o coração, eu quero ser franco e honesto com você, não é algo que a gente simplesmente espera que aconteça de uma hora para outra, só da forma mais automática possível. Na verdade, se esperarmos que seja desse jeito, eu particularmente acredito que nunca vai acontecer. Nós destacamos, em primeiro lugar, a importância de entender a unidade na definição do que é andar junto. E segundo, começamos a questionar
o que é o andar junto, se é a proximidade física e geográfica, o alinhamento do coração. E, obviamente, nós precisamos entender que é esse alinhamento do coração, esse alinhamento de propósito e na forma de executarmos o trabalho. E precisamos entender como lidar com as diferenças, seja de linguagem ou de propósito. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1 e no versículo 10, nós temos uma instrução que ela chega a soar, quando você pensa de forma fria, racional, ela chega a soar quase impossível. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 1,10. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam, que não haja divisões entre vocês, pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Vamos pensar juntos? Ele está falando para uma igreja. E diz que vocês estejam de acordo no que falam, que não haja nenhum tipo de divisão entre vocês. Pelo contrário, né? O que é o contrário da divisão? É um nível de unidade. Qual o nível de unidade? Ele diz que vocês estejam unidos no mesmo modo de pensar, não só de falar. Porque você pode repetir de forma decorada aquilo que querem que você fale, mas ele diz que você tem que pensar da mesma forma. Uma outra versão diz que tem que sentir a mesma coisa. A Nova Almeida Atualizada diz no mesmo propósito. Isso é um nível de alinhamento tão profundo que muitas vezes a gente fica se perguntando, será que dá para viver isso em casa, na família? Então deixa eu dar um exemplo. Nossa família por muitos anos, segunda-feira era não apenas o dia de descanso pastoral, mas era um momento onde a gente dedicava um tempo específico à família. Durante muitos anos, embora meus filhos ainda tinham o tempo de aula, o restante da segunda-feira era o nosso tempo de família. Entre várias atividades, que incluía se divertir junto, buscar Deus junto, temos algumas conversas, a gente sempre saía para comer junto, normalmente ao final da tarde ou começo da noite. E muitas vezes a gente discutia, planejava isso, mas me lembro de um dia que nós entramos todo mundo no carro, falei, gente, vamos lá, vamos comer hoje, vamos sair, tal. E quando entramos no carro, de repente eu me toquei que a gente não tinha conversado, planejado onde ir. E eu falei, gente, nós não planejamos onde ir. Então deixa eu tentar medir aqui com vocês quem está inclinado aqui. Quem gostaria de comer o quê? Israel, meu filho, no banco de trás, já tomou a iniciativa, falou, por mim, a gente iria naquele lugar tal para comer isso. E ele estava empolgado. Falei, é uma boa sugestão. Né? Depois que ele falou, falei, e você, Lício, o que gostaria? Ela falou, por mim, a gente iria naquele outro restaurante para comer esse tipo de comida. Falei, bom, temos um impasse, cada um quer uma coisa diferente. Aí eu perguntei, Kelly, meu amor, você, o que você quer? Imaginando que talvez ela iria tentar trazer-lhe um desempate. Ela disse, por mim, eu iria nesse outro lugar comer essa outra coisa. E agora nós tínhamos 3 propostas. E eles, pai, e você? Falei, bom, já cada um quer defender o que quer, eu por mim iria aí mencionei um 4 restaurante, nesse lugar para comer isso. Eu falei, pois bem, agora nós temos um impasse. Não dá para a gente gastar a noite em um lugar de cada vez, para cada um comer o seu prato, até porque nós queremos fazer isso juntos. Então, eu sugiro que a gente faça o seguinte, nós vamos gastar 4 semanas para atender esses desejos todos que foram colocados aqui. Quando eu comecei a sinalizar isso, o Israel, meu filho, de novo, sai correndo e diz, eu falei primeiro, como quem diz, hoje então, que seja o meu dia. Falei para ele na hora, acabou de ficar por último. Falei, você tinha que, no mínimo, ser gentil com a sua mãe e com a sua irmã. Não foi esse tipo de educação que eu te dei de sair atropelando as mulheres dessa forma. Então, independente do que vai ser decidido, falei, você já está por último depois da minha escolha. Aí ficou meio quieto, pensativo. Né? Eu falei, e aí, gente, o que será? Eu acabei tomando a decisão com os meus filhos. Falei, hoje nós vamos num 5º lugar, aleatório. A partir de semana que vem, nós vamos gastar 4 semanas indo cada um, né, no seu restaurante, com Israel por último, é claro. Estou dizendo isso porque, se numa família de 4 pessoas, que costuma fazer muita coisa junto, a ponto de dizer que já estamos bem sintonizados, é difícil entrar nessa forma de pensar a mesma coisa, sentir a mesma coisa, e acrescentaria aqui, querer comer a mesma coisa. Como esperar que numa igreja, com milhares e milhares de pessoas, a gente simplesmente acha que de um dia para o outro vai haver esse senso de unidade automático, espontâneo. As pessoas não vão acordar uma manhã pensando e sentindo a mesma coisa. Isso significa que Paulo, que escreveu pelo Espírito de Deus, estaria nos propondo algo impossível de forma alguma.
Deus não é injusto, diz a própria Escritura. Então nós precisamos entender que se unidade não é espontânea, ela deve ser gerada como? E é nessa hora que eu volto no assunto que comecei a abordar do início, a importância de termos liderança. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar esse modelo, mas ele é claro na Bíblia. Em Gênesis, no capítulo 18, no versículo 19, falando a respeito de Abraão, pai da fé, o Senhor diz, porque eu o escolhi para que ele ordene a sua casa, aos seus filhos depois dele, que guardem o caminho do Senhor, que pratiquem a justiça e o juízo. E Deus diz para que eu faça vir sobre Abraão o que eu tenho falado a seu respeito. Deus tinha um plano não apenas para o patriarca, mas através da linhagem dele, Deus faria algo para toda a terra. Mas Deus está dizendo para que aquilo que eu prometi, para que aquilo que eu intenciono fazer, para que aquilo que é meu propósito se cumpra, precisa haver um alinhamento, e é responsabilidade de Abraão como pai, dar ordens aos seus filhos, dar ordens à sua casa. Então nós precisamos entender que aquele nível de unidade, que não vai acontecer de forma espontânea, pode e deve ser estabelecido pelos líderes. Quando passamos a entender essa perspectiva, faz muito mais sentido entender que Deus estabeleceu autoridades, porque estabeleceu, porque espera que elas sejam ouvidas. Então, seja quando falamos de uma nação, seja quando falamos da família, seja quando falamos da igreja, precisamos entender que há governo, que há liderança e que muitas vezes um trilho no qual nós vamos nos mover juntos é estabelecido e definido pelos líderes. Então, Paulo não está apenas dizendo para a igreja de Corinto, olha, vocês precisam um dia fazer algum tipo de reunião e num consenso democrático decidir o que é que vocês vão pensar em acordo. Não, líderes definem o que pensar, o que sentir. Obviamente, nós estamos falando de autoritarismo. A autoridade não deve ser confundida com autoritarismo. O apóstolo Pedro escreve, e ele diz aos presbíteros que é entre vós, os presbíteros eram os responsáveis pelo governo da igreja. Em 1 Timóteo 5, o apóstolo Paulo diz, os presbíteros que governam bem. Então, eram aqueles que governavam, e diz aos presbíteros que é entre vós, eu, presbítero, juntamente convosco, digo, apacentai o rebanho de Deus. E ele diz, não como dominadores do povo. Nós não estamos falando de nenhum tipo de ditadura, nós não estamos falando de abuso, mas precisamos entender que há um trilho a ser estabelecido. E o próprio Deus não apenas definiu esse processo e essa maneira de lidar com as coisas, mas nós percebemos que esse nível de liderança estabelecido pelos pais, que define um senso muito claro de propósito, de sentimento, é destacado por Deus nas Escrituras. Então, por exemplo, eu me lembro da época onde meus pais diziam, vocês vão sair e até 10 da noite tem que estar de volta em casa. Onde é que está na Bíblia que tem o horário do filho voltar? O que está na Bíblia é que os filhos têm que obedecer aos pais. E os pais estabelecem determinadas regras e vão responder a Deus se abusaram ou não, se agiram com sensatez ou não. O papel do filho não é julgar se o pai está se movendo de bom senso ou não, é obedecer. Então, muitas vezes, nós não percebemos que é uma cultura moderna tentando sabotar os princípios espirituais. Por quê? Porque isso vai trazer divisão entre nós, vai nos enfraquecer, vai minar aquilo que Deus quer fazer. Então, se olharmos para a palavra de Deus, há exemplos que nós não podemos ignorar. Um deles, que me chama a atenção, é o que a Bíblia diz lá em Jeremias 35, a respeito dos recabitas, os filhos de Jonadab. Vamos ler esse texto. Então, a partir do versículo 1, eu vou ler Jeremias 35, do 1 até o 8. Esse texto nos traz uma informação, acredito, muito importante e que nos ajuda a entender isso que estamos falando. O texto diz, palavra que foi dita a Jeremias, da parte do Senhor, nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Vá à casa dos recabitas, fale com eles, leve-os à casa do Senhor, esse detalhe importante, leve-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e ofereça-lhes vinho para beber. Ordem de Deus. Vocês vão a esse grupo, em especial os recabitas, levem-eles para o templo, a casa do Senhor, em uma das câmaras, pega das provisões que estão lá no templo e dê vinho para eles beber. Versículo 3. Então fui falar com Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, com os irmãos dele, com todos os filhos dele e com toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus. Essa câmara ficava junto à câmara dos oficiais e sobre a câmara de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. Então pus jarras cheias de vinho, copos diante dos filhos da casa dos recabitas e lhes disse, bebam. Mas eles disseram, não beberemos vinho. Porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, nunca bebam vinho, nem vocês, nem os seus filhos. Não construam casas, não façam plantações, não cultivem, nem possuem vinhas.
Morem a vida inteira em tendas, para que vocês vivam muitos dias sobre a terra em que são estrangeiros. E nós temos obedecido à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo o que ele nos ordenou. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Não construímos casas para morar, vou ler o versículo 9 aqui também. Não temos vinhas, nem campos, nem plantações. 10, temos morado em tendas e assim temos obedecido e feito tudo o que o nosso pai, Jonadab, nos ordenou. Preste atenção, que Jonadab estabeleceu limites além daqueles que a Escritura estabelecia. É importante você entender que o vinho não era algo que os israelitas, como povo e nação, eram proibidos. Nós podemos falar dos sacerdotes, quando entravam para ministrar e não podiam beber. Nós podemos falar daqueles que tinham o voto nazireu e não podiam beber. Mas esse camarada chega para a família. Não há menção de que Deus mandou ele fazer isso. A Jonadab se dirige aos seus filhos e mesmo não havendo um limite claro estabelecido na palavra de Deus, ele simplesmente diz, vocês não vão beber vinho. E ele estabelece outros níveis de restrição. Ele diz, vocês não vão construir casas para morar, vocês não vão estabelecer plantações. E a palavra de Deus tratava dessa possibilidade das pessoas construir casa, plantarem e beber vinho. Em outras palavras, ele estabeleceu uma regra que não servia para os outros. Nós não vemos, entretanto, os filhos de Jonadab, os recabitas, dizendo, mas todo mundo está bebendo vinho, mas todo mundo está plantando, mas todo mundo está construindo casas e morando nelas. Eles dizem, nós fizemos tudo o que o nosso pai nos ordenou. Não há o questionamento de por que, comparando-se a outras famílias, eles deveriam agir diferente, porque quem governava a casa deles era o pai deles, não era o pai da família dos outros. Agora, eles estão recebendo uma proposta, uma oferta de Deus. Deus diz para Jeremias, põe vinho diante deles. Sou eu que estou mandando você oferecer. Eu imagino que a atitude deles, tentando contextualizar, que seria mais ou menos assim, Deus está mandando ou só oferecendo? Imagino Jeremias fazendo a cara, parece que não houve ordem. Então ele diz, então diga para Deus que a gente declina. Ele era a autoridade que poderia nos levar a desobedecer nosso pai. Mas se é só uma oferta e não é uma ordem, nós vamos honrar o nosso pai. Qual é o desfecho dessa história? A palavra de Deus nos mostra que o Senhor manda o profeta Jeremias usar os recabitas de exemplo para o resto da casa de Israel. O Senhor diz no verso 14, as palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas. Eles não bebem vinho até o dia de hoje porque obedecem às ordens do seu pai. Agora, olha o que Deus diz. Os próximos versículos você vai dizendo, no entanto, vocês não me obedecem, vocês não me honram. Versículo 16, os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento que seu pai lhes deu, mas esse povo não me obedeceu. Por isso, diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles. Porque lhes falei e eles não me obedeceram. Chamei e eles não responderam. Agora, o verso 18. E a casa dos recabitas, Jeremias disse, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, vocês obedeceram ao mandamento de Jonadab, o pai de vocês, guardaram todos os seus preceitos, fizeram tudo o que ele lhes ordenou. 19, por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, nunca faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente homem para me servir. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu estou aplaudindo a atitude de vocês de honrar um pai, que pediu a vocês coisas que a maioria dos pais não pediu a nenhum dos seus filhos, mas porque vocês decidiram honrar o pai de vocês, ordenança minha, vocês estão me honrando, eu vou abençoar a casa dos recabitas, eu vou abençoar a linhagem de Jonadab. Então aqui nós precisamos entender algo. Outro dia eu falava com um certo obreiro, e ele simplesmente me disse o seguinte, ele disse, pastor Luciano, nossa liderança aqui nos proíbe de beber vinho, nenhum de nós podemos consumir bebida alcoólica, e na palavra de Deus eu não vejo que isso é pecado. É lógico, a Bíblia diz que embriaguez é pecado, a lei do amor, se o meu irmão se escandalizar com algo que estou fazendo e tropeçar, ele falou, mas há formas de gerenciar isso de uma forma muito discreta, que não seja pecado, que não tenha excesso. Falei, para. Eu falei, isso é para os outros. Quando o pai de vocês, nessa casa, nesse ministério, estabelece um padrão, então você não é todo mundo. Sabe, muitas vezes nós ficamos com tanto medo de alguns excessos que nós começamos a quebrar princípios. Eu falei no início e vou repetir, eu tenho uma palavra de Deus para vocês, em especial a comunidade cristã de Ribeirão Preto, mas
todos esses ministérios, igrejas que estão ligadas, têm bebido desse lugar. Há algo novo que o Senhor está trazendo e liberando, mas vai requerer de nós um nível de alinhamento profundo. E isso significa não apenas andar junto no sentido físico ou geográfico. Há muitas pessoas que estão tentando caminhar com a sua própria agenda. Eles estão tentando andar e viver dentro de um mesmo grupo, seguindo as suas próprias regras e as suas opiniões. Muitas vezes eu percebo pessoas que não se sujeitam à liderança, enquanto os líderes estão dizendo aquilo que gostariam, estão dizendo estamos juntos, mas a partir do momento que dão uma direção que eles não gostam, é quase como se eles dissessem a coisa está mudando, não está ficando boa. Nós muitas vezes, pela própria falta de uma liderança firme em casa, né, a ser vivida dentro da igreja, não percebemos que estamos negociando princípios. Eu tenho visto alguns que se levantam para ser heróis individuais. E muitas vezes está faltando alinhamento com a liderança, em primeiro lugar de informação. Deixa eu te dar um exemplo prático. Em 1 Samuel, no capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 1, depois nós vamos ter ao longo de todo o capítulo o desenvolvimento dessa história. A Bíblia nos fala a respeito de Jonatas, filho de Saul. Jonatas simplesmente sai e ele dá contra a guarnição dos filisteus. Ele acabou se tornando um herói para o povo de Israel naquele dia. Ele não ouviu as instruções de Saul. Ele não foi enviado por Saul, ele decidiu fazer o que quis, do jeito que quis, na hora que quis, e porque não estava no acampamento, não ouviu as instruções. Saul determinou, ninguém vai comer hoje. Se alguém comer antes do fim da batalha, ele está sentenciado à morte. Se você me perguntar a minha opinião, eu não acho que Saul fez a melhor escolha. O povo precisava de energia para lutar a batalha, mas o líder era ele. E a partir do momento que ele estabeleceu uma ordem, uma instrução, ela deveria ser obedecida. Agora a Bíblia diz que no meio da batalha, que começa depois de Jonatas ter vencido a guarnição dos filisteus, foi da onde os filhos de Israel tiraram inspiração, o Senhor está conosco, vamos cair para cima dos caras, vamos vencer. Né? Se você pensar de maneira fria, Jonatas foi talvez o catalisador daquela nova disposição dos filhos de Israel lutarem contra os filisteus. No meio da batalha, porque não estava lá quando o pai deu a instrução, ele come um pouco de mel. E depois alguém disse, seu pai falou que não era para comer, quem comer vai morrer. Ele ainda questiona o pai. Eu estou cheio de energia porque comi. Se a nação toda tivesse comido, quanto mais agora. E agora ele está desalinhado, não só no sentido de informação, mas agora que a informação chega ainda que atrasado, ele se posiciona para questionar e falar contra ela. Resultado, eles não conseguiram viver o nível de vitória que poderiam ter experimentado. Saul percebe que faltou alguma coisa, algum complemento do favor de Deus, ainda que eles tenham vencido. E ele diz, alguém pecou. Então eles consultam o Senhor, mostra quem que está errado. Se é a liderança ou o povo, as sortes caíram na liderança, o povo estava inocentado. Daqui a pouco, quando o negócio fica entre Saul e Jonatas, as sortes caíram sobre Jonatas. O que isso me faz entender? Que quando for consultar o Senhor, quem é o errado da história? Deus disse, é Jonatas. Mas por que Jonatas é o errado? Porque quando Saul falou que não era para comer, ele não estava lá. Aí alguém disse, mas ele não estava lá. Eu falei, sim, e ele é culpado de não estar lá. Pastor, o que o senhor está dizendo? Então vamos tentar explicar isso com clareza. Muitas vezes alguns ministérios reúnem os seus líderes para dizer e comunicar uma direção que vem de Deus. Essa é a palavra profética, esse é o trilho que está sendo estabelecido, essa é a forma que vamos trabalhar. E alguns líderes não estão lá. Mas de repente eles são movidos por uma certa proatividade. Eles gostam de guerrear suas próprias guerras em vez de estarem alinhados com o comando. E vão lá, e porque muitas vezes são proativos, eles conseguem algumas vitórias. Na hora que Deus revelou que o problema era Jonatas, e Saul disse, você vai ser julgado, o povo se levantou e diz, é nosso herói, nele você não toca. E agora quem fala é Saul, porque queria o tempo todo a aprovação do povo. O próprio Deus já tinha mostrado quem era o culpado, e ele não teve pulso e firmeza para lidar com aquilo. No entanto, Deus está dizendo, está errado. Alguém diz, não, mas ele não sabia, então é culpado de não estar lá. O tempo todo eu vejo líderes, temos uma reunião de líderes, pastor não podia estar presente, mas não se informa o que foi falado, não procura saber o que é que perdeu, e de repente se levanta em nome da proatividade para guerrear guerras que ele não foi enviado, não foi comissionado, para contrariar depois aquilo com o qual ele não está alinhado. Esse desenho vem se repetindo o tempo todo nas igrejas do nosso tempo. Por quê? Porque há pessoas que estão numa falta de alinhamento, de informação, o que também gera um desalinhamento no coração. Há um texto da palavra de Deus, e aqui eu termino, em 2 Reis, no capítulo 10, no versículo 15, quando Deus levanta o rei Jeú
para que seja rei sobre Israel. O Senhor lhe dá uma ordem, um comando específico a respeito, né, da casa de Acabe, para que ele destrua toda a casa de Acabe. E a Bíblia diz o seguinte, 2 Reis, capítulo 10, versículo 15. Jeú saiu dali, encontrou Jonadab, filho de Recabe. Esse é o mesmo pai dos recabitas que nós lemos em Jeremias 35. Jeú saiu dali e encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao encontro dele. Jeú saudou e lhe perguntou, o seu coração é para com o meu, assim como o meu é para com o seu. A Nova Almeida atualizada traduziu isso. Você tem o coração sincero para comigo, assim como o meu coração é sincero para com você. A Bíblia diz, Jonadab respondeu, tenho. Então Jeú disse, se é assim, me dê a sua mão. A Bíblia diz, e Jonadab deu-lhe a mão, e Jeú fez subir na sua carruagem. Tem muitos líderes que estão fazendo subir na sua carruagem, gente que tem apenas habilidade, mas que não tem o coração alinhado. Ouvi muitos anos atrás uma mensagem do pastor Samuel Júnior, da comunidade de Araçatuba, né, falando sobre a mão e o coração. E ele pega esse texto e fala a respeito de como muitas vezes estamos valorizando quem tem a mão, a habilidade, mas deixando de entender a importância que primeiro tem que ter coração alinhado. Então, se você não consegue ter um coração com o líder, não deveria estender a mão para subir na carruagem dele. Agora, se decidiu estender a mão para subir na carruagem dele, significa que você está dizendo, o meu coração é para com o teu, assim como o seu é para com o meu. Eu sei que na cabeça de alguns já existe aquele tipo de vento maligno soprando, estão tentando estabelecer uma espécie de ditadura. Meu querido, se você ouvir com clareza o Espírito Santo, nós estamos falando a respeito de princípios. Mas pastor, estão estabelecendo algo na minha igreja, nenhuma outra faz, e você não é todo mundo. Então, nós precisamos alinhar o coração. Se queremos viver esse nível de conquista, do qual Deus diz, eis que o povo é um, fala a mesma língua e não haverá mais limites para o que eles intentarem fazer, só há um remédio para chegarmos nesse lugar de avivamento e conquista que estamos buscando, é alinhar o coração. Não apenas por meio de ter as informações, mas também de ter esse alinhamento do coração. E quando combinamos essas coisas, a química é explosiva. Ela é poderosa. E a palavra a você. Eu acho que eu já tenho estado tempo suficiente nessa casa para mostrar, né, que a intenção do meu coração é servir vocês, é anunciar a palavra de Deus de forma honesta e sincera, porque vou estar diante de Deus. Ninguém me pediu para falar esse tipo de coisa. Pastor Danilo não me pediu para falar nada, mas eu creio que o Espírito de Deus me enviou para trazer uma palavra de alinhamento para o coração de vocês. E que se for ouvida, vai colocar vocês num trilho para viver não apenas coisas novas, mas coisas extraordinárias. E eu quero que você receba essa palavra, e eu quero terminar orando com você. Meu Deus, se o Senhor não vivificar essa palavra, terá sido só um discurso ou só uma palestra. E nós precisamos de algo mais do que isso. Eu oro que o Senhor traga não apenas entendimento espiritual. Eu oro que o Senhor vivifique a Tua palavra no coração dos meus irmãos e irmãs. Eu oro por aquela aplicação personalizada que só o Senhor pode trazer. Não estamos falando apenas de fazer o certo ou errado. Estamos falando também de intenções, de motivações. E há questões que só o Senhor pode trazer à tona. E eu oro que agora, Senhor, não amanhã, não semana que vem, não no mês que vem, agora o Teu Espírito comece a trazer à tona aquilo que precisa de ajuste e de alinhamento. E que nós possamos, ó Deus, ao longo desse processo de olhar para dentro e de perceber aquilo que o Senhor está mostrando, também nos fazer vulneráveis a esse processo, ao Senhor, corresponder contigo, estabelecer os ajustes necessários para que então essa glória extraordinária, que se manifestará num ambiente de unidade, onde pensamos, sentimos e falamos a mesma coisa, não espontânea ou automaticamente, mas porque é um trilho estabelecido e definido pela liderança, para que falemos e pensemos a mesma coisa dentro do mesmo propósito. Eu sei que isso abrirá essas comportas celestiais para derramar algo numa dimensão que ainda não provamos e experimentamos. Eu oro não apenas por aqueles que ouvem essa palavra nessa hora, nesse dia extraordinário de conferência, mas eu oro por um novo tempo na vida deles, na vida dessa e de cada igreja envolvida nesse evento. Que a mão do Senhor, que a graça do Senhor, que o favor do Senhor venha sobre cada um. Eu oro em nome do Senhor Jesus e para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, fortaleça o seu coração, que você possa pensar no que ouviu, não só agora, pensar
processar, refletir, meditar, mesmo depois desse momento. Porque acredito, assim como a gente vai descascando uma cebola e as camadas vão aparecendo, às vezes Deus começa mexendo com as camadas exteriores, Ele precisa avançar um pouquinho mais. Gaste tempo diante do Senhor, se exponha, se abra para Ele e procure ouvir dEle. Eu gosto de quando Paulo, tratando com a igreja de Filipos, diz: se vocês pensam de forma diferente, Deus os esclarecerá.